Ninguém suspeita do homem que serve o café. O rangido da porta ecoou pelo corredor de pedra quando Albrecht Warnefeld cruzou o limiar da própria casa sem ser reconhecido. O antigo duque de Lirvânia, agora vestido com roupas simples e um avental gasto, respirou fundo. O cheiro de cera, ferro e pão recém-assado misturava-se ao silêncio pesado da mansão. Ali dentro, seu filho crescia cercado de criados, mas talvez órfão de afeto. Atrasado para o primeiro turno? Rosnou o capataz, um homem baixo chamado Estoran, sem sequer olhar para ele. Perdão, senhor. Não voltará a acontecer, respondeu Albrecht, mantendo a voz baixa. Estoran resmungou e apontou para a copa. Albrecht caminhou com passos contidos, observando tudo. As paredes ostentavam retratos de gerações que haviam mandado naquele país, mas nenhum deles parecia feliz. E eu, pensou. Alguma vez fui? Na sala de estudos, ouviu uma voz jovem. Marta, meu pai não vem hoje? Albrecht estacou. Aquela era a voz de Adrian, seu filho. O coração apertou. O duque tem compromissos, meu senhor, respondeu Marta, a governanta, com doçura treinada. Mas pediu que o senhor estudasse. Ele sempre pede isso, murmurou o garoto. Mas nunca pergunta se eu estou bem. Albrecht desviou o rosto. Aquilo doeu mais do que qualquer batalha política. Entrou com a bandeja. Chá, senhor, disse, sem levantar os olhos. Adrian o observou curioso. Você é novo? Sou, sim. Como se chama? Albrecht hesitou por um segundo. Bram. Bram. Adrian sorriu de leve. Você parece diferente dos outros. Eles não falam comigo. Talvez tenham medo de dizer algo errado, respondeu Albrecht. Meu pai também, disse o menino, encarando a xícara. Ele fala comigo como se eu fosse um projeto, não um filho. O silêncio caiu entre eles. E como você gostaria que ele falasse? Perguntou Albrecht, a voz quase falhando. Como o senhor fala agora, respondeu Adrian, como se importasse. Naquela noite, na ala dos criados, Albrecht ouviu conversas sussurradas. O garoto vive sozinho naquela torre, disse uma cozinheira. O duque é frio como mármore, respondeu outra. Dinheiro não cria filho. Albrecht fechou os punhos, criou distância, pensou. Nos dias seguintes, Bram tornou-se presença constante. Ajudava Adrian com livros, ouvia suas histórias, ria de seus comentários. Você não me trata como herdeiro, disse o menino certa tarde. Gosto disso. Talvez porque você seja apenas um garoto, respondeu Bram. Você tem filhos? Albrecht engoliu seco. Tenho um, disse, mas acho que falhei com ele. Adrian franziu a testa. Ainda dá tempo de acertar. Essas palavras ecoaram. Certa manhã uma discussão explodiu na cozinha. O mordomo antigo foi dispensado, gritou Estoran. Dizem que o duque quer mudanças. Albrecht sentiu o chão fugir. E se me descobrir? Mais tarde, Adrian correu até ele, aflito. Bram, vão mandar você embora? Não sei, respondeu. Se mandarem, eu falo com meu pai. Albrecht se ajoelhou à frente dele. Escute, Adrian. E se seu pai não for quem você imagina? Como assim? E se ele estiver mais perto do que parece? Antes que pudesse dizer mais, passos ecoaram. Um homem alto entrou na sala. Vestia-se com imponência. Era o duque, ou melhor, era ele mesmo, sem disfarce. Adrian se levantou abruptamente. Pai, o duque olhou para Bram, para si. Sim, meu filho, disse Albrecht, tirando o avental. Sou eu. O silêncio foi cortante. Você mentiu para mim, gritou Adrian. Para aprender a verdade, respondeu Albrecht. Sobre você, sobre mim, sobre quem realmente cuida de você. Adrian tremeu. Então tudo aquilo, o chá, as conversas, foram reais, disse Albrecht, aproximando-se. Pela primeira vez, eu fui seu pai. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Então fique, disse com a voz quebrada. Não como duque, fique como Bram também. Albrecht o abraçou, sentindo algo que nenhum título lhe dera. Naquela mansão, o poder começava a mudar de forma. Adrian passou a noite em claro. Sentado à beira da cama, encarava a porta como se o pai fosse atravessá-la a qualquer instante. Quando o sol surgiu tímido pelas frestas da janela, ele ainda estava acordado. O choque da revelação martelava sua cabeça. Então você era ele o tempo todo,
murmurou para si mesmo. Do outro lado da mansão, Albrecht também não dormira. Estava na antiga biblioteca, agora sem disfarces, girando um anel nos dedos. Nunca governar fora tão difícil quanto encarar o próprio filho depois daquela noite. "Tem vossa graça", disse Marta, entrando com cautela. O jovem Adrian não desceu para o desjejum. Albrecht respirou fundo. "Eu irei até ele." Marta hesitou. "Talvez seja melhor dar tempo." "Eu já lhe tirei tempo demais", respondeu o duque, firme. Bateu à porta do quarto. "Adrian, posso entrar?" Silêncio. "Sou eu. Seu pai." A porta se abriu devagar. O menino estava com os olhos vermelhos. "Você ainda vai fingir?" perguntou Adrian seco. "Não", disse Albrecht. "Nunca mais." Entrou e fechou a porta atrás de si. "Sente-se", disse Adrian, apontando para a cadeira. "Agora você fala, como duque ou como Bram. Mas fala a verdade." Albrecht obedeceu. "Eu me escondi porque tinha medo", começou. "Medo de descobrir que eu era um estranho para você. Medo de ouvir aquilo que ouvi." "Então você ouviu tudo", disse Adrian. "Ouvi", respondeu. "Quando você perguntou se eu me importava, aquilo me destruiu." Adrian cruzou os braços. "Você não confiou em mim." "Confiei tarde demais", admitiu Albrecht. "Mas precisava ver quem realmente cuidava de você. Não os que obedeciam, mas os que amavam." "E o que descobriu?" perguntou o menino, a voz baixa. "Que o carinho não vem do título", respondeu o pai. "Vem do tempo, da escuta, da presença." Adrian se levantou. "E agora? Vai mandar todos embora? Vai virar um pai perfeito de repente?" "Não", disse Albrecht. "Vou errar, mas vou estar aqui." O garoto ficou em silêncio por alguns segundos. "Quando você era Bram, você me escutava", disse por fim. "Como pai, você vai conseguir fazer isso?" Albrecht se levantou lentamente. "Se você me permitir." Adrian virou o rosto. "Eu não sei ainda." Naquele mesmo dia, a notícia correu pela mansão. Os criados cochichavam nos corredores. "O duque era o mordomo", sussurrou um. "Então ele ouviu tudo o que falamos", disse outro apavorado. Estorano Capataz foi chamado ao gabinete. "Sempre pensei que o senhor fosse um homem simples", disse Estorano nervoso. "E talvez eu seja", respondeu Albrecht, "mas vi como tratou os outros." "Eu só seguia ordens, as suas", corrigiu o duque. "A partir de hoje, não mais." Estorano foi dispensado naquela tarde. Adrian observava tudo de longe. Algo mudava, mas ainda havia um nó em seu peito. Na aula da tarde, recusou-se a participar. "Não quero", disse ao tutor. "Seu pai ficará descontente. Ele precisa aprender a lidar com isso", respondeu Adrian firme. Mais tarde, Albrecht entrou no jardim e encontrou o filho sentado no chão, brincando com pedras. "Posso?", perguntou, apontando para o espaço ao lado. Adrian deu de ombros. "Quando eu era Bram, você me contou que gostava de mapas", disse Albrecht. "Porque você perguntou", respondeu o menino. "Então me conte agora", insistiu o pai. "Como duque que quer aprender." Adrian respirou fundo. "Eu gosto de imaginar lugares onde ninguém me conhece", disse. "Onde eu posso errar sem decepcionar ninguém." "Eu também", confessou Albrecht. "Foi por isso que virei Bram." Adrian o olhou pela primeira vez com menos dureza. "Você gostava de ser ele? Mais do que imaginei." "Então, por que parou?" Albrecht sorriu triste. "Porque eu não posso fugir para sempre. Mas posso trazer Bram comigo." O garoto ficou pensativo. "Então fique aqui amanhã", disse. "Não como duque. Fique comigo." "Farei isso", prometeu Albrecht. Na manhã seguinte, Albrecht dispensou compromissos. Sentou-se ao lado do filho para estudar, errou contas, riu de si mesmo. "Você é péssimo nisso", disse Adrian, rindo pela primeira vez em dias. "Eu governo melhor do que somo", respondeu o pai. O riso ecoou pelo salão. Marta observava da porta, emocionada. "Talvez agora", murmurou, "o menino tenha um pai." Naquela noite, Adrian bateu à porta do quarto de Albrecht. "Bram, digo pai", corrigiu-se. "Eu ainda estou confuso." "Eu sei." "Mas você pode ficar mais um pouco amanhã?" Albrecht sorriu. "Ficarei todos os amanhãs que você quiser." O menino assentiu e saiu. Albrecht fechou a porta com os olhos marejados. O poder nunca lhe parecera tão pequeno, mas o amor
Aquele começava, enfim, a aprender. Os dias seguintes trouxeram uma estranha calma à mansão, como se as paredes estivessem reaprendendo a respirar. Ainda assim, Adrian caminhava com cautela, como quem testa um chão que já cedeu antes. Albrecht percebeu isso logo na primeira manhã em que o encontrou no corredor. "Bom dia", disse o Duque, tentando soar natural. "Bom", respondeu Adrian, breve, sem parar. Albrecht ficou imóvel por um instante. Depois suspirou. Não podia exigir confiança. Precisava merecê-la. No salão de estudos, o tutor aguardava. "Começamos?" perguntou o homem. Adrian sentou-se, mas não abriu o livro. "Hoje não." O tutor olhou para Albrecht, esperando ordens. "Deixe-nos", disse o Duque. Quando ficaram sozinhos, Adrian falou. "Você disse que ficaria, mas ainda manda em tudo." "Eu mando porque é o que esperam de mim", respondeu Albrecht. "Mas estou tentando aprender quando não mandar. Então aprenda agora", disse o garoto. "Sente aí, sem ensinar nada." Albrecht obedeceu, sentando-se no chão ao lado da mesa. O silêncio se estendeu. "Quando você era Bram", começou Adrian, "você não parecia tão grande." "O título pesa", respondeu o pai. "Às vezes, esmaga." "E eu?" perguntou Adrian, baixo. "Também peso?" A pergunta cortou o ar. "Você é o que me mantém de pé", disse Albrecht, mesmo quando não sabia disso. Adrian desviou o olhar. "As pessoas aqui me tratam diferente agora", disse, algumas com medo, outras fingindo carinho. "Porque sabem que eu vi", respondeu Albrecht. "E porque você é importante." "Eu sempre fui importante", retrucou o menino. "Só não era visto." Albrecht assentiu. Naquele mesmo dia, um visitante chegou à mansão. Lord Halveck, conselheiro antigo e ambicioso. Entrou com passos firmes, olhar avaliador. "Vossa Graça", disse, inclinando-se. "Ouvi rumores perturbadores." "Imagino quais", respondeu Albrecht. "Disfarçar-se entre criados, isso enfraquece sua imagem." "Fortaleceu minha consciência", rebateu o Duque. Halveck sorriu de lado. "O povo não governa com consciência, governa-se com autoridade. E filhos não se criam com autoridade", respondeu Albrecht firme. "Criam-se com presença." Halveck ergueu as sobrancelhas. "Está mudando demais." Talvez eu estivesse errado demais antes. Adrian, escondido atrás da porta, ouviu tudo. Mais tarde confrontou o pai no jardim. "Aquele homem não gosta de mim", disse. "Se ele gosta de poder", respondeu Albrecht, "e você não cabe nos planos dele. Ele vai tentar te afastar de mim? Se tentar, falhará." Adrian respirou fundo. "Promessas não significam muito para mim." "Então observe minhas escolhas", disse o pai. Na manhã seguinte, Albrecht recusou um conselho importante para acompanhar Adrian numa visita à vila próxima. Caminharam entre casas simples. As pessoas olhavam surpresas. "Eles não esperavam você aqui", murmurou Adrian. "Nem eu esperava antes", respondeu Albrecht. "Bram me ensinou a caminhar." Uma senhora se aproximou. "Meu senhor, é verdade que o Duque trabalhou aqui disfarçado?" Albrecht assentiu. "Então o senhor sabe como vivemos", disse ela. "Isso muda tudo." Adrian observou o pai conversar, ouvir, anotar. "Você está diferente", comentou. "Estou tentando ser inteiro", respondeu Albrecht. À noite, Adrian teve um pesadelo. Acordou suando, o coração disparado. Hesitou diante da porta do pai, mas bateu. "Entre", disse Albrecht imediatamente. "Eu sonhei que você ia embora", confessou Adrian sentando-se na cama. Albrecht puxou uma cadeira. "Eu já fui embora muitas vezes", disse. "Mesmo estando aqui. Eu não quero que isso aconteça de novo." "Então me chame", respondeu o pai. Sempre o garoto o encarou. "Mesmo se eu estiver com raiva." "Especialmente se estiver." Adrian assentiu devagar. Nos dias que se seguiram, pequenas rupturas surgiram. Albrecht errava nomes, esquecia horários, falhava. Adrian reclamava. "Você disse que viria." "Eu me perdi em relatórios", respondeu o pai culpado. "Então escolha", gritou o menino. "Sempre vai ter trabalho." Albrecht fechou os olhos. "Você tem razão." Na manhã seguinte, queimou uma pilha de papéis na lareira. "O que é isso?" perguntou Adrian, assustado. "Compromissos que podem esperar", respondeu Albrecht. "Você não." O menino sorriu, breve, mas verdadeiro. Naquela noite sentaram-se à mesa, sem criados. "Bram fazia isso", disse Adrian. "Bram mora aqui",
respondeu o pai, tocando o peito. Adrian respirou fundo. Eu ainda tenho medo, confessou. Eu também, disse Albrecht. Mas talvez possamos ter medo juntos. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi novo. Do lado de fora, a mansão permanecia a mesma. Por dentro, algo finalmente começava a se reconstruir. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. A mudança não passou despercebida. Nos corredores da mansão, os sussurros ganharam um tom novo, menos curioso e mais cauteloso. Adrian sentia isso no jeito como os criados baixavam os olhos quando ele passava. Ou no cuidado excessivo com que perguntavam se precisava de algo. Eles têm medo de você agora, disse o menino certa tarde observando da janela. De mim ou do que eu posso fazer, corrigiu Albrecht. Dá no mesmo, respondeu Adrian. O pai se aproximou. Isso te incomoda? Um pouco, admitiu o garoto. Antes eles me ignoravam. Agora fingem que eu mando neles. E o que você sente vontade de fazer? Adrian pensou. Mandar que parem de fingir. Albrecht sorriu de leve. Essa é uma ordem que eu também gostaria de dar. Naquele dia, durante o jantar, Halvek voltou a aparecer. Sentou-se à mesa com postura rígida, olhar atento a cada gesto de Adrian. O jovem herdeiro parece mais presente, comentou. É bom para a imagem do ducado. Adrian franziu a testa. Eu não sou imagem, disse. O silêncio caiu pesado. Ele tem razão, afirmou Albrecht firme. Meu filho não é vitrine. Halvek sorriu controlado, naturalmente, mas o povo observa. Que observem, respondeu o duque. Estou cansado de governar sombras. Após o jantar, Adrian explodiu. Eu não gosto dele. Nem eu, respondeu Albrecht. Então, por que ainda o mantém aqui? Albrecht respirou fundo. Porque nem sempre podemos afastar quem ameaça. Às vezes precisamos enfrentá-los à luz do dia. Adrian não pareceu convencido. Ele quer algo. Quer poder, disse o pai. E talvez use você como moeda. Eu não sou moeda, gritou Adrian. Eu sei, respondeu Albrecht, segurando seus ombros. E não deixarei que seja. Mas naquela mesma noite, Adrian ouviu vozes no corredor. Reconheceu a de Halvek. O garoto é um ponto fraco, dizia o conselheiro. A proximidade excessiva pode ser explorada. O duque mudou, respondeu outra voz. O povo gosta disso. O povo esquece rápido, replicou Halvek. Mas uma decisão mal calculada, essa fica. Adrian recuou, o coração acelerado. No dia seguinte, ficou distante. Não quis estudar, não quis passear, não quis conversar. O que houve? Perguntou Albrecht, preocupado. Nada, respondeu o menino seco. Quando você diz nada, geralmente é algo grande, observou o pai. Adrian hesitou. Eles vão usar você contra mim, disse por fim. Ou a mim contra você. Albrecht se ajoelhou à frente dele. Adrian, escute. Eu passei a vida protegendo este ducado e esqueci de proteger você. Não cometerei esse erro de novo. Palavras, retrucou o garoto. Bonitas, mas palavras. Albrecht assentiu. Então vou provar. Convocou o conselho naquela tarde. Adrian foi autorizado a assistir, sentado ao fundo. Halvek falou longo e confiante, sugerindo acordos, alianças, concessões. Precisamos de firmeza, concluiu. Não de sentimentalismo. Albrecht se levantou. Durante anos confundi firmeza com distância, disse. Isso me custou meu filho. Halvek arqueou a sobrancelha. Está dizendo que o ducado depende de um menino? Estou dizendo que o ducado depende de humanidade, respondeu o duque. E quem não entende isso não pode me aconselhar. Um murmúrio percorreu a sala. Lord Halvek, continuou Albrecht, seus serviços não são mais necessários. O conselheiro empalideceu. Isso é um erro. Talvez, disse Albrecht, mas é meu erro, e escolho cometê-lo. Adrian sentiu o peito apertar. Mais tarde, no jardim, aproximou-se do pai. Você fez isso por mim? Fiz porque era certo, respondeu Albrecht. E porque você é parte disso, eles vão falar mal de você. Que falem. Adrian ficou em silêncio por um tempo. Quando você era Bram, disse, você parecia menor. Mas agora, você parece mais forte. Albrecht sorriu. Porque agora não estou sozinho. Naquela noite uma tempestade caiu sobre a mansão. O vento uivava, as janelas tremiam. Adrian acordou assustado e correu até o quarto do pai. Fique comigo, pediu, sem vergonha. Albrecht puxou-o para perto. Estou aqui.
O trovão ecoou. Você acha que isso vai durar? Perguntou Adrian baixo. Essa mudança vai exigir trabalho, respondeu o pai. Todos os dias. Então não pare, disse o menino. Mesmo quando for difícil. Albrecht beijou-lhe a testa. Principalmente quando for difícil. Do lado de fora, a tempestade continuava, mas dentro daquele quarto algo permanecia firme. Não o poder, não o título, mas a escolha constante de permanecer. A manhã seguinte à tempestade amanheceu estranhamente clara. A luz invadiu os corredores da mansão como se quisesse revelar o que ainda estava escondido. Adrian percebeu isso antes mesmo de sair da cama. Havia uma inquietação no ar. Durante o desjejum, Albrecht estava silencioso demais. Você vai dizer o que está pensando? Perguntou Adrian, mexendo no pão. Estou tentando organizar, respondeu o pai. Decisões difíceis costumam fazer barulho por dentro. Tem a ver com o conselho? Tem a ver com você, admitiu Albrecht. Adrian franziu a testa. Comigo? Sim, há famílias nobres questionando minha liderança. Dizem que estou vulnerável. Por minha causa, concluiu o garoto, a voz caindo. Por minha escolha de ser seu pai, corrigiu Albrecht. Mas isso traz consequências. Adrian empurrou o prato. Então eu sou um problema. Não, disse o pai firme. Você é a razão. A razão para te atacarem, retrucou o menino. O silêncio se instalou. Mais tarde, Marta chamou Adrian à cozinha. Seu pai pediu que você fosse à vila hoje, disse ela, com escolta. Ele vai comigo? Não, respondeu Marta. Reuniões. Adrian sentiu um aperto. Ele prometeu não ir embora. Às vezes ficar também é confiar, disse Marta gentil. Na vila, Adrian sentiu os olhares. Alguns curiosos, outros desconfiados. Um grupo de jovens cochichava perto da fonte. É ele, disse um. O menino que manda no duque. Adrian parou. Eu não mando em ninguém, disse encarando-os. Então por que ele te escolhe? Provocou o outro. Adrian não soube responder. Voltou à mansão mais cedo do que o esperado. Subiu as escadas correndo e entrou no gabinete do pai sem bater. Você está me usando? Perguntou sem fôlego. Albrecht ergueu o olhar, surpreso. Usando? Para parecer bom, para calar o povo, para parecer humano, disparou Adrian. O duque se levantou lentamente. Quem disse isso? Todo mundo, respondeu o menino. Eles acham que eu sou uma estratégia. Albrecht se aproximou. Olhe para mim, disse. Adrian resistiu, mas olhou. Quando eu era Bram, eu não precisava de estratégia, disse Albrecht. Eu precisava de você, mas agora você é o duque de novo. E ainda sou seu pai. Até quando isso for conveniente? Perguntou Adrian, a voz quebrando. A pergunta caiu como um golpe. Se eu tivesse escolhido o conveniente, respondeu Albrecht, você nunca teria conhecido Bram. Adrian respirava rápido. Então prove, disse. Prove que eu não sou só uma fase. Albrecht assentiu. Amanhã haverá uma assembleia pública, disse. E você estará comigo, não como símbolo, como filho. Eles vão me julgar. Eles já julgam, respondeu o pai. A diferença é que desta vez você não estará escondido. Adrian passou a noite inquieto. Pensou em tudo o que ouvira, em tudo o que temia perder. Quando amanheceu, vestiu-se em silêncio. Na praça central, a multidão se reunia. Murmúrios percorriam o ar. Albrecht subiu ao palco improvisado e estendeu a mão para o filho. Venha. Adrian hesitou. Depois subiu. Este é Adrian, disse o duque. Não como herdeiro, como meu filho. Um homem gritou. Ele enfraqueceu você. Albrecht não desviou o olhar. Ele me revelou. Um duque não pode ser guiado por emoções, gritou o outro. Adrian sentiu o corpo tremer. Eu não guio meu pai, disse de repente. Eu caminho com ele. O silêncio foi imediato. Ele me ensinou a governar pessoas, continuou o menino. Não números. E se isso for fraqueza, então talvez precisem reaprender o que é força. Albrecht sentiu os olhos marejarem. Eu errei, disse ao povo, e continuarei errando, mas não voltarei a governar sozinho. Alguns aplaudiram, outros viraram o rosto. Na volta para casa, Adrian estava exausto. Você não precisava falar, disse Albrecht. Eu precisava, respondeu o garoto. Para mim.
Naquela noite, Adrian se fechou no quarto. Pensou nas palavras ditas, nos olhares recebidos. Pela primeira vez, sentiu o peso real de ser visto. Horas depois, Albrecht bateu à porta. "Posso entrar?" "Pode. Você foi corajoso hoje", disse o pai. "Eu estava com medo", admitiu Adrian. "Coragem não é ausência de medo", respondeu Albrecht. "É não fugir dele." Adrian assentiu. "Se um dia eu pedir para você escolher", disse, "escolha a verdade, mesmo que doa." Albrecht se aproximou e o abraçou. "Já escolhi", respondeu, "no dia em que vesti aquele avental." Adrian fechou os olhos. Pela primeira vez, não sentiu que precisava provar nada. Talvez o teste não fosse se o pai ficaria, mas se ele próprio acreditaria nisso. O dia seguinte começou com um silêncio espesso. Não havia tensão explícita, apenas a sensação de que algo precisava ser dito e ainda não encontrar a voz. Adrian desceu as escadas devagar e encontrou o pai no salão menor, olhando pela janela. "Você vai sair hoje?" perguntou o menino. "Só se você quiser", respondeu Albrecht sem virar. Adrian pensou por um instante. "Quero ficar." Albrecht assentiu, como se aquilo fosse uma decisão de estado. Passaram a manhã juntos, sem agenda. Adrian desenhava mapas imaginários. Albrecht observava, curioso. "Esse lugar existe?" perguntou o pai, apontando para um traço torto. "Ainda não", respondeu Adrian. "Mas poderia." "O que tem lá?" "Um porto", disse o menino. "As pessoas chegam e ninguém pergunta quem elas eram antes." Albrecht ficou em silêncio. "Eu perguntaria", disse por fim, "para saber como recebê-las melhor." Adrian sorriu de leve. No início da tarde, Marta entrou aflita. "Vossa Graça, há uma carta urgente." Albrecht abriu, leu, fechou os olhos. "O que foi?" perguntou Adrian. "Um grupo de nobres convocou uma reunião paralela", respondeu o pai. "Questionam minha liderança oficialmente. Por minha causa", disse Adrian automático. "Por medo", corrigiu Albrecht. "E o medo sempre procura um rosto." Adrian respirou fundo. "Você vai?" "Vou", disse o duque, "mas não sozinho." Adrian ergueu os olhos. "Eu?" "Sim", respondeu Albrecht, "se quiser." O menino hesitou. "E se eles disserem coisas ruins?" "Vão dizer", respondeu o pai, "mas você não precisa responder a todas." Na sala de reuniões menor, os nobres aguardavam, olhares frios, sorrisos ensaiados. "Vossa Graça", disse um deles, "esperávamos uma conversa entre iguais." Albrecht sentou-se. "E terão", respondeu. "Meu filho está aqui porque faz parte das consequências das minhas decisões." "Um duque não governa com sentimentos", disse outro. Adrian sentiu o estômago apertar. "Governa com pessoas", respondeu Albrecht. "E sentimentos vêm junto." "O senhor está fraco", acusou um terceiro. "Exposto." "Estou visível", corrigiu o duque. "A diferença", Adrian falou, a voz trêmula, mas clara. "Eu não pedi para ser argumento de ninguém." O silêncio caiu. "Meu pai errou comigo", continuou, "e está tentando consertar. Se isso é fraqueza, então eu prefiro um governante fraco do que um ausente." Alguns desviaram o olhar. "Esta reunião acabou", disse Albrecht, levantando-se. "Quem não aceita isso pode se retirar do meu conselho." Na saída, Adrian soltou o ar que prendia. "Minhas pernas estão tremendo", confessou. "As minhas também", respondeu o pai, sorrindo. No corredor, Adrian parou. "Posso te perguntar uma coisa?" "Sempre." "Você já pensou em desistir? De mim, de tentar?" Albrecht parou. "Todos os dias, por um segundo", disse. "E todos os dias eu escolho ficar. Mesmo quando eu sou difícil? Principalmente quando você é difícil." Adrian assentiu, absorvendo aquilo. À noite, sentaram-se no quarto do menino. Adrian estava inquieto. "Quando você era Bram", disse, "você parecia mais leve, porque ninguém esperava nada de mim", respondeu Albrecht. "E agora?" "Agora esperam tudo", disse o pai. "Mas eu aprendi algo." "O quê?" "Que posso escolher o que realmente importa." Adrian pensou. "Se um dia eu disser para você ir..." Começou. "Eu vou perguntar por quê", interrompeu Albrecht, "e depois decidir." "Não vai só obedecer?" "Não", respondeu o pai. "Porque isso não seria amor, seria medo." Adrian respirou fundo. "Eu acho que estou começando a confiar", disse quase em segredo.
Albrecht sentiu o peso daquelas palavras. Obrigado, respondeu. Não agradeça, retrucou o menino. Ainda estou tentando. Eu também. No dia seguinte, rumores se espalharam, mas algo havia mudado. Os criados falavam menos em sussurros e mais em tom normal. A mansão parecia menos rígida. Adrian percebeu isso durante o almoço. Eles não parecem tão tensos, comentou. As pessoas relaxam quando sabem onde estão pisando, disse Albrecht. E você sabe? Estou aprendendo, respondeu o pai. Com você. Adrian ficou em silêncio por um momento. Eu não quero ser duque, disse de repente. Albrecht não se surpreendeu. Você não precisa decidir agora. E se eu nunca quiser? Então encontrará outro caminho, respondeu o pai. Meu erro foi achar que só existia um. Adrian olhou para o mapa desenhado. Talvez eu queira construir portos, disse. Então eu te ajudarei a construir o primeiro, prometeu Albrecht. Naquela noite, Adrian sonhou com navios chegando. Quando acordou, não correu para verificar se o pai estava ali. Não precisou. A confiança, ainda frágil, começava a sustentar-se sozinha. Do outro lado da porta, Albrecht passou a mão na madeira em silêncio. Algumas verdades doíam ao nascer. Outras, como aquela, ensinavam a permanecer. O início daquela semana trouxe um ritmo novo à mansão, mas não exatamente tranquilo. Adrian percebeu antes de qualquer aviso oficial. Os criados estavam atentos demais. Os guardas trocavam turnos com pressa excessiva. E o pai passava longos períodos em silêncio, lendo documentos que não costumava trazer para casa. Você está escondendo algo, disse Adrian durante o jantar. Albrecht ergueu os olhos lentamente. Estou tentando proteger, respondeu. De mim ou comigo fora? Insistiu o menino. Albrecht pousou os talheres. Com você fora, por enquanto. Adrian cruzou os braços. Então não está tudo bem, como você diz. Não está, admitiu o duque. Há tensões nas fronteiras comerciais. Um porto importante ameaçou romper acordos. Os olhos de Adrian brilharam. Portos? Perguntou. Como os do meu mapa? Albrecht sorriu de leve. Bem parecidos. E é por isso que estou preocupado. Por que eles podem atacar? Indagou o garoto. Porque podem nos isolar, respondeu o pai. Sem guerra, sem sangue. Apenas abandono. Adrian ficou em silêncio, absorvendo. Eles sabem que você mudou, disse. E estão testando. Exatamente, respondeu Albrecht. Governantes não atacam fraquezas, atacam mudanças. Na manhã seguinte, um mensageiro chegou às pressas. Trazia uma carta selada de um dos portos aliados. Albrecht leu em silêncio. Eles querem renegociar, disse por fim. Em termos desfavoráveis. E se você recusar? Perguntou Adrian. Eles fecham as rotas, respondeu o pai. E o povo sente. Adrian respirou fundo. Então vá falar com eles. Não posso, disse Albrecht. Se eu for, parecerá desespero. Então mande alguém, sugeriu o menino. Eles não querem mensageiros, respondeu o pai. Querem ver se eu recuo. Adrian caminhou até a mesa onde seus mapas estavam espalhados. E se você não for como duque? Perguntou. Albrecht franziu a testa. Como assim? Como Bram, disse Adrian. Como alguém que escuta. O silêncio se instalou. Isso é arriscado, respondeu Albrecht. Mas foi assim que você me encontrou, retrucou o menino. Albrecht sentiu o impacto daquelas palavras. Você acha que funcionaria? Perguntou. Acho que eles esperam um duque, disse Adrian. Não um homem. E um homem pode surpreender, completou o pai. Naquela mesma noite, Albrecht tomou uma decisão. Partiria em 2 dias, com poucos guardas, sem anúncio oficial. Você não vai me levar, constatou Adrian. Não, respondeu Albrecht. Ainda não. Você prometeu não desaparecer. E não vou, disse o pai. Desta vez você sabe para onde estou indo. Adrian assentiu, mas não parecia satisfeito. E se você não voltar? Albrecht se ajoelhou à frente dele. Então você saberá que eu fui tentando fazer o certo, disse. Não fugindo. Adrian engoliu seco. Eu não gosto quando você vai, nem eu, respondeu o pai. Mas isso também é ficar. No dia da partida, Adrian acompanhou o pai até o pátio. Bram não usaria esse casaco, comentou. Bram pegaria o mais simples, respondeu Albrecht, tirando o sobretudo pesado. Adrian sorriu de leve.
Volte, disse apenas. Sempre, respondeu o pai. Os dias sem Albrecht pareceram mais longos do que Adrian esperava. Ele tentou manter a rotina, mas sentia a ausência em pequenos detalhes. No lugar onde o pai costumava sentar, no silêncio da noite, na falta de perguntas simples, Marta percebeu. Ele confiou em você, disse certa tarde. Eu sei, respondeu Adrian. E isso assusta. No quarto, Adrian abriu um dos mapas e começou a desenhar um novo porto. Um lugar onde partidas não fossem abandonos. Enquanto isso, longe dali, Albrecht caminhava entre comerciantes desconfiados. O Duque não veio, comentou um deles. Veio alguém melhor, respondeu Albrecht. Veio quem ouviu seu povo. As negociações foram duras. Houve desconfiança, acusações, testes. O senhor mudou demais, disseram-lhe. Mudei porque precisei, respondeu. E porque aprendi tarde. Na mansão, um boato começou a circular. Dizem que o Duque está fraco, sussurrou um criado. Adrian ouviu. Ele não está fraco, disse em voz alta. Ele está tentando. Alguns se calaram. Na 7ª noite, Adrian teve dificuldade para dormir. Sentou-se na cama e falou para o vazio. Você prometeu. No mesmo instante, passos ecoaram no corredor. A porta se abriu. Eu disse que voltaria, disse Albrecht, cansado, mas sorrindo. Adrian correu e o abraçou com força. Demorou, eu sei, respondeu o pai. Mas não fugi. E funcionou? Perguntou o menino. Albrecht respirou fundo. Por enquanto, disse. Mas isso foi só o começo. Adrian o olhou, atento. Então a gente ainda não terminou, né? Albrecht sorriu, passando a mão em seus cabelos. Não, respondeu. Ainda estamos aprendendo. E pela primeira vez, Adrian entendeu que algumas histórias não avançam para um fim, mas para desafios maiores. E aquele vínculo recém-construído ainda seria testado de formas que nenhum dos dois conseguia prever. Adrian acordou naquela manhã com uma certeza silenciosa. O pai estava em casa e isso bastava. Não correu pelos corredores, não chamou ninguém. Apenas se vestiu e desceu. Encontrou Albrecht na mesa lendo sem urgência. Vai sair de novo? Perguntou. Um dia, respondeu o pai. Mas hoje não. Sentaram-se juntos. Não havia discursos, nem promessas. Apenas presença. Você sabe, disse Adrian, que nem sempre vou concordar com você. Espero que não, respondeu Albrecht. Pais que não são questionados criam silêncio, não filhos. Adrian sorriu. Nos meses seguintes, a mansão mudou sem perceber. Portas antes fechadas ficaram entreabertas. Criados falavam com menos medo. O ducado seguia enfrentando pressões, mas agora havia algo novo sustentando as decisões. Diálogo. Certa tarde, Adrian mostrou ao pai um mapa diferente. Não é um porto, explicou. É um caminho. Para onde? Perguntou Albrecht. Para fora, respondeu o menino. E para voltar quando quiser. Albrecht entendeu. Quando chegar a hora, disse, eu caminharei ao seu lado até onde puder. E depois? Perguntou Adrian. Depois eu estarei aqui, respondeu o pai. Não como duque, como alguém que espera. O tempo passou. Adrian cresceu, errou, discordou. Albrecht também. Houve dias difíceis, recaídas, ausências breves, mas nunca mais houve abandono. Em uma noite tranquila, Adrian parou à porta do quarto do pai. Você ainda é Bram às vezes? Perguntou. Albrecht sorriu. Sou sempre que escuto antes de mandar. Adrian assentiu. Então está tudo bem. Quando fechou a porta, Albrecht permaneceu sentado em silêncio. Pensou em títulos, em poder, em tudo que quase perdera. Nada daquilo importava mais. Porque aprendera tarde, mas profundamente, que amar um filho não era protegê-lo do mundo, nem moldá-lo para ele. Era ficar. Mesmo quando dava medo. Mesmo quando custava. E naquela casa, finalmente, ficar deixou de ser um disfarce e se tornou escolha. E assim, naquela rotina simples, pai e filho seguiram aprendendo dia após dia que vínculos não nascem prontos. Eles se constroem com escuta, falhas e retornos. Não houve conto perfeito, apenas uma verdade durável. Amar é permanecer humano, mesmo quando o mundo exige máscaras. E escolher ficar foi, para ambos, o início silencioso de todas as futuras coragens que ainda viriam com o tempo.